Boa tarde. Boa tarde, Jacob. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Pedir Tá me desculpa, né, ouvindo pelo direitinho? atraso. Oi? Tô Tá me ouvindo ouvindo bem. Tá me ouvindo direitinho? bem? Sim, Tá me ouvindo bem? sim. Boa tarde a todos. Pedir desculpa, né, pelo imprevisto que aconteceu. Nós não conseguimos entrar pela nossa live, né, pelo nosso Instagram. Aí pedi para a Alif iniciar pela dele e eu fazer a solicitação. Como vocês sabem, o tema da nossa live é Araçagi não habitou um nome, uma tribo, né, com o nome Gi. Mas primeiro, Alif, antes de iniciar, eu quero que você se apresente, quem é Alif Mendes. Ok, Thiago. Primeiro, boa tarde a todos os ouvintes, a todos que estão nessa live informativa, que vai ser de bastante importância, inclusive nesse momento que nós estamos, que é o período de comemoração a mais um ano de emancipação política da cidade de Araçagi. Thiago, quem é Aleph Mendes? Vou logo aqui me apresentar. Aleph Mendes é formado em teologia, mas principalmente formado em história, licenciatura em história. Tenho especialização em História do Brasil e docência de História do Brasil. Eu também estou finalizando agora o mestrado em História na UFPB. Então, tenho algumas especializações na área de educação. Então, a minha área de investigação é História e Ensino, principalmente a questão da História do Brasil, onde engloba também as minhas investigações sobre a história de Araçagi. Então, esse é inicialmente apresentando-me Aleph Mendes, né? Aleph, antes da gente se aprofundar mais no tema, você como historiador, como inicia o processo, né, da criação da história, por exemplo, de Araçagi, como você acha que como ela foi desenvolvida? Tiago, é interessante porque, queira ou que não, e isso é muito importante, por isso que essa live é importante que você fique até o fim, que você compartilhe, que você divulgue, porque, por vezes, nós, araçagienses, nós fomos ensinados, de certa forma, por algumas questões, alguns ensinos sobre a história de Araçagi, que não são ensinos que condizem com aquilo que as fontes históricas elas demonstram. Por exemplo, por vezes nós fomos ensinados na escola, em várias, principalmente que os araçagienses que participaram das escolas que fazem parte da cidade, aprenderam que a história da Araçagi se iniciou com a questão de uma tribo Gi e a junção da palavra Araçá com a tribo Gi. E deixa que essa formulação de história, ela se concebe de maneira errônea, porque as fontes não demonstram isso. Em 2005, aproximadamente, alguns professores da rede pública, eles se reuniram, fizeram uma espécie de livreto, né, impresso, e nesse livreto estava ali colocando algumas coisas, mencionando algumas questões voltadas, como diziam eles, à história da Araçagi. No entanto, e aí já vai a crítica a esse livreto feito, é possível perceber nesse livreto, que dizem ser a história de Araçagi, algumas inconsistências de datas, principalmente de datas, e uma coisa interessante, e isso eu já percebi também em algumas outras produções, é que essas produções, a exemplo dessa produção feita em 2005, quer se evidenciar muito algumas famílias. E o interessante é que a Araçagi ela não começa por famílias específicas, ou essa ou aquela. O interessante é que a história da Araçagi ela se inicia por... a gente percebe que a história da Araçagi, pelas fontes, ela se inicia por arruados, grupos familiares e não uma família em si ou outra ali. Então, inicialmente, começando, a crítica que eu faço é justamente a essa produção que está colocada, está posta, onde demonstra uma não veracidade, ou seja, uma não verdade histórica, que é justamente colocando essa tribo Gi que nunca existiu, né? A gente não encontra fontes afirmando sobre a existência dessa tribo Gi. Quando a gente vai para os arquivos. Então, assim, o que a gente percebe acerca disso é que nunca existiu em Araçagi uma tribo chamada Gi. E
ou que fosse essa tribo chamada Gi, a parte desse codinome para surgir a palavra, o nome Araçagi. Então, assim, de certa forma, a crítica que eu faço é justamente essa. Outra crítica interessante é aquele mito fundacional que está escrito nessa dita história desses professores que fizeram aí, sem um arranjo historiográfico. Então eles fizeram uma história, construíram lá uma consciência histórica, colocando que existia em Araçagi um homem chamado Papai Noel e uma mulher, né, denominada de Chiquinha, né, que era mestiça. Então, assim, você percebe que não há fontes historiográficas. Quando eu falo fontes historiográficas, vou tentar ser mais didático para o público. Fonte historiográfica é justamente algum arquivo que ressalte a veracidade disso que eu estou falando, que alguém que produz alguma questão histórica ou algum livro de história tenha como afirmar. Então, assim, não há registros constantes que existia uma mestiça Chiquinha e um Papai Manuel, e ali formaram uma família e construíram a cidade de Araçagi. Então, isso é um mito fundacional. O que é um mito fundacional? É que quando não se tem uma história que ali expresse qual foi a formação de tal cidade, de tal local, da existência daqueles povos, geralmente acontece que as pessoas inventam histórias e vão passando nessa oralidade, e isso foi o que ocorreu em Araçagi, né? A exemplo, temos a história de Roma, né? Que existe o mito da história de Roma, que é de Rômulo e Remo. E sabemos que a história de Roma, ela não surge de Rômulo e Remo, nesse mito de que Rômulo e Remo, eles vieram e ali foram alimentados por uma loba. Então é um mito fundacional que nós temos em Araçagi, que é esse mito de dizer que aqui existia uma tribo Gi e de que houve uma mamãe Chiquinha, mestiça, e um homem chamado Papai Manuel, que era descendente dos europeus. Então isso aí é um mito fundacional que não existe. Então na sua tese, você afirma que não existiu o que está na história, que está aí para a gente na internet, não existiu essa tal de mãe Chiquinha, sei lá, Papai Noel. O que acontece? Não se tem fontes históricas até agora para se provar que existiu esse Papai Noel, essa mamãe Chiquinha. Até agora nós não temos uma fonte para dizer assim, não, existiu esse casal que formou essa cidade de Araçagi. Então, se não se tem fonte até agora, podemos considerar até o momento que isso é mito, que isso é um mito fundacional e que isso não existe. Então, dessa forma, o que eu posso afirmar é que até agora as fontes não demonstram que existiu uma tribo Gi. Então não se tem fontes para afirmar isso, e nem se tem fontes para afirmar que existia um Papai Manuel e uma mamãe Chiquinha. Então o que nós podemos dizer é que até agora isso é mito. Porque assim, é um tema, né, polêmico, né? A gente é acostumado a ouvir, né? Até no hino, né? A tribo Gi e tal. E, de repente, né, vê um artigo seu falando que possivelmente não existe a tribo Gi. Amigos seus, historiadores, ao lerem, né, o seu artigo, o que eles acharam? Assim, ele tem a mesma visão que você? Inclusive, tem um amigo meu historiador, que é mestre em História, que ele é professor de História em Cuitegi. E lá em Cuitegi também tem esse mito fundacional. E ele passou para os professores, relatando sobre essas minhas pesquisas, e, segundo ele, há um mito fundacional lá também, que é a junção de Cuité com a tribo Gi. Não existia uma tribo Gi. Tiago, o que acontece? Quando a gente vai fazer as investigações históricas, a gente vai para as fontes, o que aparece é que nessa região, mais ao norte da capitania da Paraíba, que no caso é essa região que pega Araçagi, Guarabira, Cuitegi, etc., ou seja, essa região mais ao norte, chegando para a parte do Rio Grande do Norte, o que se apresenta é que aqui habitaram os potiguaras. Então,
Quem habitou nessa região, possivelmente, como se demonstra as fontes, foram os potiguaras, os indígenas potiguaras, que inclusive até hoje está remanescente na Baía da Traição uma tribo indígena, ou seja, um aldeamento indígena até hoje lá. Então, nós podemos afirmar pelas fontes é que essa região foi habitada pelos potiguaras. Inclusive os potiguaras, de origem da língua tupi-guarani, né, é justamente a língua que, por exemplo, surge a palavra do que dá o nome de Araçagi. Ou seja, Araçá, e que a gente vai entender bem como se demonstra as pesquisas históricas, esse Gi, que no princípio não era Gi, mas na língua potiguar, ou na língua tupi-guarani, esse Gi no início se transcrevia com o Y, e esse Y se dava o entendimento de que é local de águas, né? Esse Y no Tupi-Guarani dava o entendimento que é local de águas. E Araçá é um fruto de olhos pequenos, ou seja, o que se demonstra nas investigações históricas era que essa região de Araçagi, pegando até Guarabira, antes da chegada dos europeus e nos anos posteriores à chegada dos europeus, era muito possivelmente habitada por esses potiguaras que conheciam também essa região, que era uma região de muitas águas, e araçás. E é uma coisa interessante, que isso é bem provável, e a gente consegue entender isso pela empiria, ou seja, o que é empiria? Pela realidade, é que geralmente em tempos de cheia, o nosso rio, o rio Araçagi, por vezes adentra algumas localidades da região central da cidade, correto? Então, o que é que acontece? Isso também ocorria naquela época. Então, quando esse rio enchia e adentrava essas regiões costeiras da parte do ribeiro, do rio, acontecia que essas partes ficavam férteis e nascia-se muitos, mas muitos araçais. E por isso os indígenas, quando eles iam ou passavam essa região, ou passaram com os portugueses, com os holandeses e os franceses, essa região que se compreende Araçagi, é exatamente isso que eles falavam. Ou seja, quando eles viam em língua tupi-guarani, aproximadamente eles falavam, na língua deles, Araçagui. Né? Então esse gui, que é um Y no final, é justamente essa linguagem que os europeus ouviam, Araçagui. Porque, na verdade, esse Y tinha esse som, gui, né, do tupi. Só que é interessante, e tem dicionários antigos até que relatam isso, e por isso que essas complexidades históricas, muita gente não quer entender, não quer compreender, aí prefere ficar nessa questão da, não, mas existia uma tribugia, é melhor entender assim, porque o que é que acontece? Existem dicionários antigos de Tupi que demonstram, principalmente quando os franceses aqui passaram, que escutaram esse Y, eles entendiam na língua deles, no caso dos franceses, esse Y que significa, no caso na língua Tupi, local de muitas águas, eles ouviam, os franceses ouviam e entendiam que isso era um GI. Então, o que é que acontece? Quando começaram a fazer os seus escritos, a sua literatura sobre essa região, ou sobre essa região que se compreende Araçagi, começaram a escrever esse Y na língua tupi com GI. Até que se chega, e nós temos registros históricos do período de 1800 aproximadamente, pessoas já pedindo ao rei Dom João VI que queria ser capitão-mor do distrito de Araçagi, ou seja, em 1800 já tinha gente falando a palavra, o nome Araçagi justamente com GI, e não justamente com essa questão dos Araçagui, né, que na língua tupi era justamente isso, ou dessa forma que se pronunciava. Voltando com relação aos historiadores, né, aqui da cidade, eles estão de acordo também contigo com essa ideia de que não habitou a tribo Gi na cidade? Bem, assim, uma boa parte dos historiadores, por exemplo, tem o meu professor, que foi meu professor também, o Martin Cota, ele também, as investigações dele adentram essa linha de pesquisa, né? Temos... Só que o que é que acontece? É uma coisa interessante. E tem outros historiadores também que concordam com essa linha de pesquisa, mas um interessante nisso é que a questão da facilidade de entender assim, Araçagi, Araçá com a tribo Gi.
fica muito mais fácil entender isso e assimilar do que essas complexidades que eu estou falando para você. Então, por isso que, de certa forma, talvez em 2005, quando se queria fazer uma história da Araçagi, esses professores se reuniram e viram essas complexidades que sobre a história da Araçagi e o surgimento do próprio nome Araçagi, talvez não quiseram se debruçar para entender melhor e para construir melhor uma história da Araçagi. Eu acho que a minha hipótese é que possa ter sido isso. Não, vamos fazer uma coisa mais simples. E é interessante porque a questão do mito da tribo Gi, ela é muito mais ligada ao hino da cidade, que lá, ou seja, salve, salve, Araçagi, né? Então, assim, tá lá no hino que vai dizendo que Araçagi surgiu do nome dos Araçais, isso aí está correto, realmente surgiu. Essa parte é Araçá, né? Araçá surgiu dos Araçais. No entanto, esse Gi, ele não vem da tribo Gi, mas ele tem origem, justamente esse contexto histórico que eu já falei para você, da língua tupi-guarani, que era dos potiguaras que aqui falavam. Inclusive, nós temos relatos de William Heckmans, que é um holandês que ele participa da investida para adentrar a capitania da Paraíba na época, que ele demonstra, ele vai descrevendo a região de Araçagi. Ele vai falando justamente que existe um local chamado Maracujaí, que, bem, nas pesquisas dá-se a entender que é a região hoje onde nós entendemos que é a região do Maracujá, né? Então, que é aquela região já perto hoje onde é a Agrovila Tainha. Então, ele fala sobre essa região onde os indígenas potiguaras chamavam de Maracujaí. Isso em 1632 aproximadamente. Então, ele já falava na região chamada Maracujaí, que era perto de um local chamado Canafístola. Ou seja, 1632 já falava-se um local chamado Canafístola, onde pressupomos que é hoje o atual distrito de Araçagi Canafístola, né? Então, assim, ele vai citando alguns outros ribeiros que correspondem a esse local. E ele cita também o rio Araçagi. No entanto, os holandeses não escrevem o rio Araçagi com GI, eles escrevem com um I, com acento no final. Então você percebe que também há uma mudança por exemplo, de cada europeu. Quando, por exemplo, os portugueses eles escreviam de uma forma, né? Geralmente era Araçoagipe. Já os holandeses escreviam Araçaí e os franceses escreviam Araçagi. Então você percebe que essa região já tem registros históricos apontando que os europeus, aqui em 1632 aproximadamente, já tinham conhecimento dessa região e já descreveram, como por exemplo no relatório de William Heckmans. Então esse local de Araçagi, para a gente entender, e assim, é tanta coisa que numa live talvez não desse para falar tudo, não dá para falar tudo, mas eu vou tentar resumir aqui mais ou menos o que as fontes vêm demonstrando, é que Araçagi ela surge porque Araçagi é um local de passagem. E é interessante isso. Araçagi é um local de passagem. E perceba, ela é tanto um local de passagem que até hoje, muitas das vezes, para quem vem de Rio Grande do Norte, é muito mais viável entrar pela região de Mamanguape, Itapororoca e Araçagi para ir para as regiões mais do sertão da Paraíba, do que ir pela região de cima, por João Pessoa. Então, perceba, Araçagi é um local de passagem até hoje. E é por isso que se forma essa cidade. Até aqui, a cidade de Araçagi se forma porque é uma passagem. Inicialmente, uma passagem conhecida pelos indígenas. Perceba, aqui, os indígenas, os potiguaras, principalmente, conhecia essa região. Posteriormente, com a invasão dos europeus nessa região, essa região de passagem, que é a região de Araçagi, começa a ser conhecida também pelos europeus, pelos holandeses, franceses, portugueses que aqui vão passando. Então perceba que eles vão conhecendo essa região, que é uma região de passagem. E as fontes demonstram que e as fontes é interessante porque elas vão demonstrando que hoje a atual Guarabira, na época escrevia-se Guarobira. Então perceba, o que é hoje a cidade de Guarabira, na época, aproximadamente em 1600,
era uma região também de parada, assim como a região de Araçagi. Para quem subia para a chamada Serra da Copaoba, que o que é a Serra da Copaoba? A Serra da Copaoba é a atual hoje a Serra da Raiz, né? Então, era a Serra da Copaoba. E produções historiográficas apontam isso, por exemplo, as fontes apontam isso, e a Serra da Copaoba, que é a atual Serra da Raiz, era um local que era muito estratégico, justamente para quem, esses europeus que queriam ir para o sertão, transportar alguma coisa para o sertão, ou ir para essas regiões mais interioranas já da capitania da Paraíba, para ter essa transação entre litoral e a região da Borborema e sertão, para ir para as regiões mais do sertão da Paraíba. Então perceba que Araçagi ela vai surgindo porque Araçagi é um local de passagem. Primeiro, passa-se os tangerinos, né? Aliás, esses potiguaras, passa-se depois esses europeus, depois é uma região de passagem dos tangerinos. O que é tangerinos? Tangedores de gado para a região mais interiorana, como o sertão, e aqui também é um local de passagem onde, por exemplo, pessoas que escravizavam indígenas, que são os bandeirantes, também passavam para escravizar indígenas nas regiões mais interioranas do estado e passavam por essa região de Araçagi com indígenas escravizados. E também passavam no período escravocrata, dos escravizados, com escravizados que vinham principalmente da capitania de Pernambuco, onde era o porto que atracava ali os navios negreiros, e esses navios negreiros, quando aportavam, quando esses escravizados estavam ali para serem vendidos, por vezes, quando vinha para a capitania da Paraíba, e para essa região, principalmente de Guarabira, que na época era Guarabira, e a Serra da Copaoba e Sertão, geralmente passava-se por essa região, né? E quem vinha, por exemplo, da capitania do Rio Grande do Norte, também passava-se por essa região. Então, Araçagi vai se formando porque é um local onde tem água, onde é um local que esses tangerinos vão passando, né? Essas pessoas vão passando com essas mercadorias, porque o negro escravizado era mercadoria, o indígena era mercadoria, e passava-se também com mercadorias para a região mais interiorana do estado. Perceba, eles vão formando currais, né? Formam currais nessa região de Araçagi, onde esses currais eram justamente para esses tangerinos, né, aportar aqui, esses tangerinos descansarem para poder ir para Guarabira, que é a atual Guarabira, e posteriormente a Serra da Raiz, que antigamente era a Serra da Copaoba. Então, perceba, Araçagi vai se formando em volta dos currais. Posteriormente, quando os séculos vão passando, essa região vai sendo habitada por outros grupos, somente grupos descendentes de europeus, grupos descendentes de indígenas que também já se agrupavam nessa região, fazendo acordo com europeus. Então, Araçagi vai se formando nessa questão de como ela é um local de passagem. E olha, Araçagi não surge pela tainha como muitos dizem. Araçagi ela é muito mais provável de ter surgido por várias localidades. Inclusive, temos fontes. Você sabe onde é essa região, que, por exemplo, se você for para um lugar mais alto aqui de Araçagi, você vai ver no local que é Canafistinha, alguns montes, não tem alguns montes ali onde é Canafistinha? Já em 1600 se tem registros que tem os registros de cartografia, onde essas montanhas, esses montes, eles já estavam descritos, eles já estavam ali mapeados, né, nesse período de 1600. Em 1800, Araçagi se torna justamente isso que nós entendemos como um distrito realmente, né? Então, 1530 até mais ou menos 1600, Araçagi é uma região de passagem e também de extração do pau-brasil. Depois disso, aqui vai se localizando principalmente descendentes de europeus, esses indígenas que vão se aliando, né, a esses europeus, vai se formando essas localidades, por exemplo, em Canafístula, na antiga Munguzinho, na antiga Tainha também. Só para finalizar, e em 1802, 1804, encontramos
nas cartas ultramarinas pessoas já pedindo regimento para ser capitão-mor do regimento desse distrito chamado Araçagi. Então perceba, 1802 já tem pessoas querendo dominar esse distrito chamado Araçagi, que eram esses arruados. Posteriormente, é que Araçagi vem para esse centro onde hoje que nós sabemos que é essa região central, onde tem a igreja matriz, e ali vai se formando, onde é o antigo cemitério de Araçagi, que é ao lado da igreja matriz, né? Então perceba, é nessa conexão que vai surgindo a cidade de Araçagi, e que o nome também de Araçagi vai surgindo e se conectando para ser o que hoje nós somos na atualidade. Betinho comentou aqui, disse: nesse caso, a tribo Gi é um mito aqui. E em Cuitagi? Como explicar essa coincidência? Da mesma forma. É um mito fundacional da mesma forma. Então, o que acontece? Inclusive, há uma conexão, né? Porque, por exemplo, Cuitagi, o surgimento, isso aí é hipóteses, que Cuitagi tenha surgido da mesma forma o nome, porque Cuitagi, inclusive, tem uma barragem, né? Então é uma região também de muitas águas. E também a questão, o Cuité, né? Que também está na língua indígena, possivelmente ali poderia ser um local onde tinha essas cuités. Cuités é uma espécie de cabaça grande, né? Que dá numa árvore. Então, assim, possivelmente tenha surgido o nome da mesma forma que Araçagi. Então, o que acontece? Só que, como não se tem uma investigação histórica para ir para as fontes, a questão é que é muito mais fácil falar que existia uma tribo Gi e ali tem muitos cuités, ou que existia uma tribo Gi e ali tem muitos araçais, do que fazer uma observação historiográfica dessa forma. Aproveitar aqui, algumas pessoas estão acompanhando a gente, Crislaine Balbino, que é nossa colunista do portal, fisioterapeuta, Cleison Cordeiro, do Rio de Janeiro, Gigi, Matheus Bento, tem outras pessoas aqui acompanhando, cadê Marcos? Tem muita gente acompanhando, que tá ruim de ver, mas pode dar continuidade. Sim, aí eu vou fazer uma pergunta, aqui existe um grupo de historiadores, vocês estão tipo assim unidos. É possível, acho, essa história de Araçagi atual ser trocada com a de vocês tendo base, fonte que comprove que a sua tese é verdade? É possível? É possível sim, principalmente havendo uma mudança. A primeira questão já tem alguns escritos ocorrendo, se encaminhando. Possivelmente em breve teremos um livro falando sobre essa questão. E o que acontece? Disseminando essa produção, mudando, por exemplo, do portal do município, né, da prefeitura municipal, mudando também na Wikipédia, porque na Wikipédia também está dessa forma, como os professores construíram em 2005, havendo uma aceitação social, né, sabendo que é um trabalho científico, um trabalho com verdade, procurando fontes, veracidade histórica, com compromisso e dedicação, há sim a possibilidade dessa mudança, né, de perceber que essa realmente é a história de Araçagi com veracidade. Porque perceba, eu não estou querendo aqui apontar nomes de famílias, não, mas estou querendo justamente trazer essa história de Araçagi para nós termos realmente uma veracidade histórica e uma questão que tenha cunho científico, tenha cunho de verdade com as fontes do surgimento da nossa cidade, Araçagi, do seu próprio nome. Inclusive, tem aqui um outro artigo teu, né? Araçagi análoga a Javé. Faz um comentário sobre. Então, Javé é um filme, eu até convido vocês que estão aqui na live a assistirem. Javé é um filme onde tem essa confusão, né? A história de Javé, que é uma cidade, né, onde tem essa confusão, porque
Lá tem uma pessoa que se dispõe a pegar os registros orais daquela cidade para tentar construir uma história. Só que quando ele vai pegando esses registros orais com as pessoas da cidade de Javé, né, o que é que acontece? Todo mundo queria colocar a história da sua família como uma história verdadeira. Todo mundo queria colocar a sua história como uma história verdadeira, né? Então, assim, perceba, é isso também um pouco similar aqui em Araçagi. Cada um sem compromisso historiográfico, sem uma investigação de fontes, quer colocar a sua história através da história da sua família como uma história verdadeira de Araçagi. E não tem um cunho científico, não tem uma investigação científica, uma análise metodológica das fontes para afirmar que isso foi assim, foi dessa forma realmente, como pode ter ocorrido a formação da cidade de Araçagi. Aí voltando com relação aos professores, né, que elaboraram essa história, você achou que eles não tiveram, assim, vamos dizer, mais interesse, né, em se aprofundar, viu que era um processo trabalhoso. Inclusive, eu vi relato que tinha uma pessoa formada, mas eu não sei como ocorreu aí a metodologia da construção desse escrito, né? Mas formada na área de história, mas eu não sei como é que ocorreu essa questão da metodologia, né, dessa investigação, visto que também tem pessoas de outras áreas e que não tem talvez essa disposição metodológica para dizer assim, não, vamos atrás das fontes, aqui é dessa forma, vamos fazer uma coisa um pouco mais voltada ao teor da veracidade que está justamente nas fontes demonstradas. Então, eu acredito que possa ter sido isso, uma coisa também pode ser depressa ou feita depressa. Então, é dessa forma. Eu me lembrei que a gente estava caminhando, né, e eu disse, comentando, né, sobre o teu artigo, eu disse, Aleph, tem 2 títulos, né, para sugerir a você. O primeiro é Desconstruindo a História de Araçagi, e o segundo título seria para A História de Araçagi como você nunca viu. Né? Uhum. É um título polêmico. Aleph, com relação à tua história, tu acha que assim, se aproveita quanto por cento? Assim, a gente pode aproveitar muita coisa aqui, encaixando da gente e tal. Sim. Mais ou menos, o que eu vejo é que cerca de uns 60% a 70% do que está ali pode-se tentar confirmar nas fontes, certo? Então, nas fontes, se demonstrarem fontes, né? Porque, por exemplo, quando eu fui nas fontes, eu não vi as fontes que eles investigam tal coisa. Então, assim, se apresentar as fontes, talvez 60% a 70% daquilo ali que está ali pode se aproveitar. Pode-se tentar ver a possibilidade disso estar de acordo com as fontes. No entanto, pode falar. No caso dessas fontes tem que ser documentos, né? Não anotação em papel, documentos. Quer dizer não é o que sai da minha cabeça, não pode ser o que sai da nossa cabeça. Tem que ser aquilo que, por exemplo, o que está escrito, por exemplo, que está nos arquivos da Igreja Católica, o que se demonstra nos arquivos antigos da Capitania da Paraíba. Essas questões assim voltadas mais à metodologia mesmo da história. Após esse artigo, assim, outros professores, né, de história assim, foram contrários a ele, assim, ou estão de acordo também ao teu artigo? Tem razão. Tiago, eu inclusive, como se você, isso é um tema muito amplo. Eu acho que só uma live não dá. E breve estarei saindo para fazer algumas questões, alguns compromissos. E eu queria ouvir novamente essa tua pergunta. Diga assim, você elaborou este artigo e com certeza tudo que você produz vai ter o a favor e vai ter o contra, né? As pessoas que foram contrárias a ela, assim, não, ele tá louco, falar um negócio desse, afirmação dessa. O que você tem a dizer, assim, sobre a pessoa? Betinho mandou aqui uma solicitação para tu aceitar, ele quer fazer uma participação rápida com a gente. Ok, eu vou tentar aqui adicionar ele. Entendeu? Mais ou menos isso, né? Assim, as pessoas que... Cadê ele? Eu vou tentar aqui colocar ele aqui. Na verdade, Tiago, tem que primeiro saber que eu tô com base científica, eu tô com base historiográfica, eu tô com base em fonte. Ou seja, o que eu proponho é tentar fazer uma história da Araçagi
mais didatizada, mas com compromisso historiográfico, científico da coisa, sabe? Que se atrele à veracidade. Então, essa pessoa, primeiro, ela tem que buscar as bases historiográficas para tentar me refutar. Existe, assim, um prazo, assim, um tempo, assim, vou lançar em tal, um livreto, né? Você vai lançar um livreto sobre a nova história. Tem um prazo? E aí, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Aí, Beto, aí. Vamos por aqui participar um pouquinho. A conversa tá boa, hein? Tá sim, tá sim. O que é que acontece, Thiago? Não se tem um prazo em si, porque, inclusive, agora eu estou Tá barulhento aí, Betinho, isso? mais ou menos entre... É o povo aqui gritando. Vamos pro lugar mais calmo aqui. Bem produzido sobre isso, né? Vai E aí, melhorar pode falar, agora. Betinho. Vai Pode falar falar, mais Betinho. alguma coisa ou Não, a é porque gente... tava muito barulho, mas deu uma melhorada agora. Ok. Betinho Não, entrou, agora foi- ele tem que fazer uns questionamentos, né? Ele entrou... Claro, ele vai entrar só pra estar tirando... Eu achei interessante aqui e, primeiro, tipo, corto no raciocínio um pouco de Aleph aí. O título ele é bem impactante porque é uma Polêmico, afirmação, né? Não é, é uma afirmação que Aleph faz, né, de que a tribo G não existiu. É assim, é algo que está já na cultura da nossa gente aqui, né, da história. E de certa forma, quando traz isso, ele acredito eu, né, acredito na capacidade, na inteligência do mestre Aleph aí, que ele está trazendo isso com muita base, né, de estudos e pesquisas que ele fez. Eu estava acompanhando aqui a live e vi que ele tem Tem uma base, né, pra falar sobre isso. tem um alicerce. Se o cara faz uma afirmação dessa, A pergunta que eu fiz, que eu acho que o Thiago não conseguiu fazer direito, é o seguinte, que tanto Araçagi quanto Cuitegi, eles têm essa semelhança na história, né? E eu queria saber assim, como aí você deu a explicação, mas a pergunta era assim, não é um pouco quanto já se sustenta essa tese do Gi, sendo que duas cidades diferentes têm a mesma história. Só repete essa parte final, Betinho, porque aí eu também já... Eu vou Porque te responder essa questão e eu já peço por obséquio, se eu puder. E assim, se vocês quiserem marcar uma outra live, a gente marca, uma outra entrevista. Porque, inclusive, eu tenho algumas questões, alguns compromissos para fazer e eu estou um pouco apressado, mas repete essa parte final, eu vou tentar te responder e a gente, se possível, já fala. Você meio que respondeu agora na primeira vez. Era porque eu queria deixar claro, assim, a minha pergunta era o seguinte, tanto Araçagi quanto Cuitegi têm a mesma particularidade no nome e na história, que é o Gi. Ambos vêm dessa Do Y, que era o I, né, na língua tese tupi. da tribo Gi, a tese da tribo Gi. Ambos vêm dessa história. Aí o meu questionamento era que essa coincidência, ela não acaba por dar mais força a essa tese da tribo, porque duas cidades diferentes têm a mesma história. Não dá força. Não dá força. Eu posso responder já? Pode. Não dá força, não dá força. Inclusive, dá força à tese que eu estou levantando. Por quê? Dá força. É justamente isso. Por exemplo, quando a gente vê as características físicas de Araçagi, local de muitas águas, local de Araçás, ou seja, Araçá. A local de muitas águas no Tupi era justamente o Y, né, que significava o I. A pronúncia era o I. Então, assim, isso também ocorre lá em Cuitegi, né? E esse UI, quando principalmente os franceses aqui chegam, eles entendem esse UI como o Gi na língua deles, e eles vão escrevendo dessa forma. Lá também passaram franceses, na região de Cuitegi. A minha hipótese o que pode ter ocorrido é que nesse processo lá também tem ocorrido isso. E daí, como não se tem uma investigação da filologia, do surgimento da palavra, da conceituação do nome, então o que acontece? Esse mito acaba aqui ocorrendo aqui, e por oralidade, porque Cuitegi é próximo de Araçagi, não, lá em Araçagi também ocorre assim também, aí as pessoas começam a fazer essa conexão, aqui também foi assim, aí começa-se a criar essa cultura de dizer, não, foi dessa forma. Eu acredito que possa ter sido isso.
Ó, Tiago, a Cacá trouxe um questionamento interessante aí de que por que criaram essa teoria se a gente aqui não tem nenhum índio? Por exemplo, se teve a tribo, a gente não tem resquícios nem de descendentes, por exemplo, por aqui. Exatamente. Né? Então, o que temos aqui é os potiguaras, que inclusive, como eu falei, está na Baía da Traição, e que eles habitavam também essa região de Araçagi até a região de Cuitegi, né? Guarabira, essa região de Cuitegi, mais ao norte, né? Essa região mais ao norte. Quer dizer, eu nasci em Guarabira, já morei em Cuitegi, a minha cidade sempre será a nossa amada Araçagi. Sim, sim. Que não nasceu Aleph, da tribo G, né? Aleph, com relação a outra polêmica aqui, cadê? Eu perdi agora, isso estava anotado aqui. Outra cidade também existe, assim, assim, que a cidade conhece, essas polêmicas, né? Tipo assim, igual a você, né? Questionando, assim, não, essa história não é desse jeito. Tem cidades, assim, que tinham uma história diferente, aí com o tempo mudaram, né? Conseguiram mudar, não? Realmente. Sim, sim, não só cidades, como, por exemplo, o surgimento da capitania da Paraíba, né? Que alguns diziam que eram os portugueses, e agora ocorreu uma historiadora que foi nas fontes que estão na Espanha, lá em Portugal, fontes antigas. Então, fontes antigas, isso até saiu nos sites aí de notícia, e ela descobriu que não, a capitania da Paraíba surge mais ou menos no período da União Ibérica, né, entre Espanha e Portugal. Então, o que é que acontece? Também ocorre isso em outros contextos, porque, por vezes, um pensamento historiográfico ou uma construção histórica, né, essa mentalidade histórica, que é o que foi produzido em 2005, a gente considera, não consideramos historiografia. Historiografia é aquilo que é produzido pelo historiador, mas aquilo que não é produzido pelo historiador é uma consciência histórica. Então, o que é que acontece? Dessa mesma forma, acontece também nas produções historiográficas, né? Às vezes o historiador levanta uma tese e o outro encontra as outras fontes que negam essa tese que esse historiador encontrou. Então, isso é meio que normal acontecer, né? No meio da história, no meio do contexto histórico. Leandro Massimino, esse Thiago é um fera. Léo quem? Mais uma pergunta, Betinho? Não, só passar aqui o registro do nosso amigo Matias, né? Que me chamou de jogador caro, tô aposentado, mas o passe é caro ainda, né? Ei, Aleph, outra coisa aqui, que eu tô vendo aqui do artigo, com relação houve uma mudança, né, na bandeira da cidade, né? Alguns ajustes, algum comentário a fazer? Algum comentário a fazer? Como eu lhe disse, Tiago, por causa de alguns compromissos, eu já estou finalizando. Se quiser, a gente pode programar aí outra live, uma live de outra proporção, porque isso é polêmico, tem pano para... né? Então tem muita coisa para fazer. Caminhar, Betinho, um tempo desse com eles, um tempo atrás, essa polêmica durou mais de 1h30 de papo. Tem coisa para se falar. Vou conversar com o mestre Aleph aí, meu amigo. São basicamente 5 séculos de história da região e de cidades Araçagi. Então é muita coisa. Mas a questão da bandeira, o que eu posso falar é que há também uma disputa, né, principalmente uma disputa política também, para colocar essa bandeira. Então, inicialmente, lá na lei orgânica é uma, depois, posteriormente, mais ou menos em 2010 é outra, e agora na Wikipédia aparece outra bandeira. Então, a gente vê essas brigas meio que, sei lá, eu acho que uma intenção política de alguém, ou de algum grupo, ou de pessoas. Eu vou finalizar aqui a minha participação, né? Mandar minha mensagem aqui para minha amiga Crislane, dando uma live muito boa. Diana disse que pena que perdi a live, vai ficar salva, Diana. Você pode ouvir depois. Jefferson Procopio está falando, o conteúdo histórico de Araçagi é de uma riqueza sem hora para acabar. Cacá, né? Não, antes Matheus Bento falou que Bahia porque é conhecida cidade dos cornos, aí não vou entrar nesse mérito não. Cacá fez aqui um verso, né? E eu vou responder em verso, vou imitar meu amigo Tiago. Ele botou aqui o seguinte, cadê? Vai chegando mensagem, aí vai saindo do... Deixa eu ver aqui. Aqui. Ô cidade maravilhosa, nunca vi outra igual. Tem até uma cavalgada inventada pelo padre Gaspar. Eu vou finalizar dizendo o seguinte, ó. Meus amigos e minhas amigas, eu vou lhe falar. Domingo tem a grande cavalgada, não deixe de participar. Essa grande cavalgada... ela já é a maior da Paraíba e por isso não sei rimar final não. Não pode acabar. E ela foi feita pelo Padre Gaspar. Valeu.
Valeu, cara. Se Valeu, despeça aí, valeu, Betinho. tô de saída. Valeu. Então, Aleph, é só isso, né? A gente encerra por aqui, porque também você falou que tem outro compromisso. E agradecer às pessoas que participaram da live. Não pude mandar um alô para todos, mas desde já deixo aqui meus agradecimentos e suas considerações finais, Aleph. Bem, só quero agradecer a todo mundo, e como é um conteúdo rico, se no caso vocês quiserem fazer uma outra live em um outro momento, a gente está à disposição. Não, Valeu, a gente pessoal. combina. Porque essa live a gente já vinha falando há muito tempo, né? Só que tem falta de tempo, né? Não é nem de agora. Muito tempo a gente vinha planejando fazer, já que é o período, né? E parabéns à nossa cidade, né? Esta semana estará fazendo 63 anos. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado.